Neste fim de semana, no domingo, ocorreu uma festa de São João em Salvador, na Bahia. E uma das artistas convidadas para participar foi a Elba Ramalho. E aconteceu uma cena ali que foi bem curiosa, para não dizer engraçada. A gente vai ver a cena junto aqui e depois eu quero comentar algumas coisas a partir disso. Mas antes, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho e também se inscreva no meu Instagram, que eu estou lá todos os dias tocando piano agora. Então vai lá e confira. Veja! Então é isso. Mas o que aconteceu? Eu vou pôr para vocês aqui o trechinho do vídeo da apresentação da Elba Ramalho e depois a gente vai pensar algumas coisas aqui. Então assistam. Seguimos pela nossa força e nós temos uma garra enorme. Não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício. Mas tudo bem. Vamos lá! Vamos mostrar um clipe para vocês, porque o vírus veio de longe, caminhou quilômetros, chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo sofreu bastante. Calma aí, gente, que eu também estou vendo pela primeira vez, eu não vi não. Não tem não. Vou esperar eles pararem. Seguir? Estou esperando, né? A plateia está se manifestando, como a gente vive num país democrático, a gente tem que deixar eles se manifestar. Né? Cada um tem o presidente que merece, é verdade, isso é um fato. Vambora! Bora-se embora! Então, nessa breve cena aqui do show da Elba Ramalho, tem 4 momentos, né? Um momento que é a plateia, né, a audiência gritando ali fora Bolsonaro, e daí a Elba Ramalho se incomoda e diz que ali é um show de São João, né, uma festa de São João não é um comício, daí ela começa a falar outras coisas, a audiência, a plateia, começa a cantar o bordão do Lula. Bem, daí ela diz que ela vai esperar a manifestação porque é uma democracia, as pessoas podem dizer o que elas bem entenderem. Mas o fato é que você percebe a cena ali que causa um constrangimento na Elba Ramalho, porque já tem algum tempinho que ela tem se manifestado e dito algumas coisas meio esquisitas. Basta pensar, né, no auge da pandemia, quando já tinha centenas de milhares de mortes no Brasil, que ela disse o seguinte, vou pôr aqui o vídeo que ela falou sobre os comunistas, porque é chocante, né? Assistam. Mas tudo bem, estamos aqui cristãos, vamos rezar e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas apenas uma pandemia, para nós, o senhor sabe, eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas, somos nós cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger, né? Resistência está aqui. Nessa mesma época, ela deu uma entrevista, ela falava o seguinte sobre a política no Brasil. É uma polarização grande. Estou vivendo outro tempo da minha vida. Já desisti de torcer por partido e candidato. Estou na minha. Rasguei meu título já tem muitos anos. E um pouco antes disso, as pessoas haviam xeretado o perfil dela e percebido que ela seguia vários perfis bolsonaristas. Por exemplo, Bolsonaro tem razão, Bolsonaro 2022, fechado com Bolsonaro, além do perfil do Eduardo Bolsonaro e outros perfis bolsonaristas como o Caio Coppola, isso no Instagram. Já demonstrava que havia um certo alinhamento da Elba Ramalho com a retórica da extrema-direita. Esse papo de comunistas, por exemplo, né, que o Covid era um plano comunista. Então isso está bem alinhado com a retórica e teorias conspiratórias da extrema-direita. Eu já falei várias vezes sobre questão de artistas se posicionarem ou não, se tem direito ou não, se deve fazer isso ou não. Eu já falei várias vezes aqui e a minha posição continua igual, que é o seguinte: quem quer se posicionar se posiciona, quem não quer se posicionar não se posiciona, mas isso não impede que os seus fãs cobrem uma posição, né? Mas o fato importante que a gente tem que mencionar aqui é o seguinte: posicionando-se ou não, esses dois atos, eles são atos políticos. Nós somos seres políticos, nós estamos inseridos no jogo político, nós somos participantes de uma comunidade política. Então, todos os nossos atos de ação ou de omissão, eles são atos políticos. Basta pensar, por exemplo, que nas eleições, um grande percentual da população se abstém de votar. São pessoas que nem sequer acreditam mais no jogo eleitoral, ao ponto de nem sequer deixarem as suas casas para irem às urnas votarem. E aí entra um grande paradoxo da eleição, né? Um grande paradoxo do voto. Porque assim, o meu voto individual, Henry, o meu voto não faz a menor diferença numa eleição presidencial.
Não faz diferença, não faz diferença. Se eu não for votar, não faz diferença. Eu não sei se tem algum caso na história da humanidade que uma eleição presidencial foi decidida por um voto. Então, sim, foi 50% mais um voto. Eu acho que não existe isso. Geralmente você tem um número grande de diferença ali, ou um considerável, né? Milhares de votos pelo menos. Então, sim, um voto não faz diferença. Só que quando você computa cada voto individual de abstenção, isso passa a fazer diferença. Isso passa a contar na casa dos milhões. E aí sim isso pode impactar em resultados. Poderia virar uma eleição para um lado, para o outro, poderia renovar uma bancada no Congresso. Então, sim, o voto individual, embora no cômputo geral, nos milhões de votos de uma nação como o Brasil, não faça diferença, faz diferença quando você tem muita gente se abstendo. Então, um dos grandes desafios hoje na política, não apenas no Brasil, mas no mundo, não é apenas de virar uma eleição ou de convencer o eleitor a votar em certo candidato, mas é também de mobilizar os desmobilizados, é de estimular as pessoas a acreditarem de novo no jogo político, de modo que elas queiram ir votar, de modo que elas percebam que aquilo ali faz parte. E é importante, e elas têm que fazer, mesmo quando não é obrigatório. Eu até compreendo que um artista não quer transformar o seu show num comício. Compreendo isso, porque muitos artistas não querem, sabe, se vincular exatamente a certo partido, ou a certo candidato, ou a certo nome, ou a certa proposta. Muita gente gosta de transitar, né, caminhar sobre as águas. Mas, por outro lado, também é muito compreensível que a audiência, num cenário político catastrófico como é o Brasil hoje do Bolsonaro, que eles queiram que isso os artistas se manifestem. E aí entra uma outra pressão, né, assim, não sei como é que vocês se sentem em relação a isso, já mencionei anteriormente outros casos, mas de a gente querer saber ou criar uma relação com a obra do artista de acordo com a posição dessa pessoa em certas questões, né? Então, assim, eu não consigo ouvir mais Eric Clapton depois que eu descobri que ele era anti-vacina. Eu não consegui ouvir mais. Pra mim, dá uma reação esquisita, assim, ouvir o Eric Clapton, sabe? É como se eu estivesse dando minha atenção e a minha dedicação a alguém que, putz, tem uma posição que não é racional, não é racional. Esses tempos atrás voltei a ouvir James Taylor. Era um cantor que eu ouvia muito quando eu era mais novo, e eu voltei a ouvir as canções de James Taylor, e daí eu comecei a ouvir, eu falei assim, putz, ele é um cantor country, né? E geralmente sertanejos, eles, no Brasil pelo menos, né, mas fora também, são muito vinculados ao conservadorismo, ao agro, né, são muito vinculados àquela coisa da tradição do campo. E eu falei, será que o James Taylor, ele é trampista, por exemplo, né? Será que ele é republicano? O que esse cara é, né? Será que é antivacina? E daí eu botei lá no Twitter e as pessoas responderam, não, ele não, ele é democrata, ele não sei o quê, tem foto dele com a vacina. Então, assim, é estranho a gente pensar nisso, né? Porque a obra, em grande parte, seria descolada do artista, né? A obra da Elba Ramalho seria descolada da artista Elba Ramalho, da pessoa Elba Ramalho. E aí também entra uma negação da própria história, né? A Elba Ramalho, que foi alguém que começa a despontar na ditadura e, sabe, se torna meio que um ícone das raízes nordestinas, inclusive fez campanha, se não me engano, pro Lula. Então, assim, acaba criando uma contradição na história da pessoa e ela vai dando uma guinada e vai meio que rechaçando antigos fãs, antigos seguidores que passam a perceber que a pessoa ali já não é mais a mesma. Então nem sempre existe essa distância entre o artista e sua música, né? Talvez não seja a posição mais correta de adotar, né, de repudiar a arte de alguém pela posição da pessoa, mas também quando se trata de artistas vivos, me parece um pouco inevitável. A gente acaba associando uma coisa a outra, né? Assim, acho que você, quando lê meus livros, acaba associando a figura Henry, né? A pessoa Henry está no YouTube falando. Então, assim, é difícil descolar uma coisa da outra. Mas, de uma maneira, a cena foi curiosa. Como eu falei, ela não tem obrigação nenhuma de apoiar o Lula ou de, sei lá, de apoiar o Bolsonaro. Embora a questão do Bolsonaro e a crítica ao Bolsonaro seja muito mais profunda do que mera discordância política. Ele é alguém que tem um discurso que tem um forte viés fascista, ele é alguém que perpetrou uma destruição no Brasil, a gente sabe disso, a gente falou sobre isso, a gente está vendo isso, inclusive até agora, né? Perpetrou uma destruição no país, então a questão não é apenas divergência ideológica com o Bolsonaro, a divergência com o Bolsonaro não é porque ele é de direita, é porque ele tem um perfil destrutivo, um discurso autoritário, pró-ditadura, pró-tortura, cometeu crimes contra a humanidade durante a pandemia, então assim, não é apenas divergência política. Mas quero saber o que vocês pensam aí sobre essa história de Elba Ramalho. Incomodada com a plateia gritando fora Bolsonaro e depois gritando pro Lula, né? O que você acha disso? E é triste quando você percebe também esses artistas que vão lá e negam sua história, né? Negam seu passado e que viram o cabeção e, sei lá. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e queria te convidar a assistir um vídeo que traz dados que são surpreendentes, chocantes e necessários nesse momento de país que a gente está passando. No final do vídeo, uma convocação para no dia 30 de junho a gente estar junto. Assiste até o final e no dia 30 de junho a gente se vê novamente.
Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.